Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, hoje memória facultativa de São Policarpo, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Voltamos para o Sermão da Montanha. O longo discurso de nosso Senhor Jesus Cristo com a carta magna do Evangelho, que começa no quinto capítulo e vai até o sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. No trecho do Evangelho de hoje, o Senhor nos ensina a justiça evangélica. E olhar o Santo Evangelho ao lado da memória de São Policarpo nos enriquece muito na hora de percebermos a profundidade do texto. Por quê, Padre Fábio? Vamos ver já, olhando o texto juntos. Coloco apenas esse aspecto, porque daqui a pouco vamos ouvir mais sobre a vida de São Policarpo. São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Então ele conheceu o apóstolo São João e toda a pregação de João a respeito da caridade e do amor. São Policarpo, por sua vez, formou um outro grande santo da história do cristianismo, que se tornou mais notório que o seu mestre, chamado Santo Irineu. E é Santo Irineu quem irá escrever a respeito da vida de São Policarpo. Homem sempre muito discreto, mas de um testemunho de fidelidade e de confiança no Senhor extraordinário. Podemos dizer com toda segurança que São Policarpo, com a sua vida, sempre testemunhou que seus dias estavam nas mãos do Senhor. Eis aqui um homem com um caráter firme, cujo Evangelho lhe modelou até o íntimo de suas entranhas. Tudo em sua vida transpirava Cristo. Nada fazia que não fosse por amor de Cristo. E entregou-se completamente por Ele, pois por Ele viveu por uma inteira vida. Hoje, no Evangelho, o Senhor nos diz que a nossa justiça deve ser maior do que aquela dos escribas e fariseus. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. As fontes da justiça devem exceder. Em que sentido?
se as fontes da justiça, se as bases da justiça estão em Deus, muito mais longe iremos nos atos de justiça, pois realizaremos, ou participaremos, melhor dizendo, da realização da vontade de Deus. O que significa dizer que se a medida da nossa justiça está nos parâmetros que nós estabelecemos, ficaremos sempre muito distante daquilo que Deus quer para nós e correremos um gravíssimo risco de não vivermos de fato a justiça. Não há a possibilidade de cumprir a justiça de Deus se não partirmos dele, do que ele nos diz, do que ele nos propõe, da vida que ele nos oferece. Os fariseus, como estamos vendo nessas últimas semanas, já não mais partiam de Deus. Eles que sabiam, como o evangelho de ontem, aproveitando, a festa da Cátedra de São Pedro, como o evangelho de ontem dizia, eles sabiam muito bem as promessas em relação à vinda de Elias. Viram os sinais de João, viam os sinais de Jesus, inconfundíveis para quem conhece a palavra de Deus e quem tem diante do coração o ensinamento de Deus. Porém, uma pessoa pode ter os seus ensinamentos e a sua palavra sem ter no coração a fé. Não foi difícil para Herodes, juntando os sacerdotes e os escribas, saber que o menino deveria nascer em Belém. Mas como assim aqueles que foram chamados pelo rei para vir ali e dar o testemunho diante dos reis do Oriente, não disseram, peraí que nós também vamos, nossa, nasceu, olha só, é mesmo, é aquele que foi prometido. Como assim? Se trata daquele que foi prometido nos séculos. Nós estamos diante do cumprimento daquilo que o Senhor prometeu. E eu vou ficar ali no palácio de Herodes e vou ver aqueles 3 reis do Oriente seguirem caminho, sabendo para onde eles vão e por que eles estão indo lá. E conhecendo as Escrituras, nunca lhe passou pela cabeça que é absurdo. Como assim esse camarada que sabia disso tudo? Ele estava vendo esses que vieram do Oriente para ir lá, está vendo que tudo se enquadra, o que eles falam, o que dizem as Escrituras. Como assim eles não foram os primeiros a seguir com eles até lá? Percebe? Porque mesmo conhecendo as coisas de Deus, conhecendo a Escritura de Deus, a Escritura, não tinham mais fé. Não acreditavam em Deus. Se acreditavam acima do Senhor, ou ao menos em uma posição separada dele. E dessa forma, a justiça dos fariseus se apresentava no mundo. Uma justiça que dizia vir da parte de Deus, mas que não era alicerçada numa autêntica profissão de fé. E por isso não mais conduzia os homens à presença de Deus. Jesus é muito categórico quando ele diz que a justiça dos discípulos deve superar a justiça dos fariseus. Por quê? Porque ela deve estar alicerçada no falar das sentenças que o próprio Deus estabeleceu. Ela deve ser uma justiça que se realiza num ato de aliança pela fé com o próprio Deus vivo. O cumprimento da justiça se dá como procuradores do Senhor.
Somos os representantes dele para cumprir a sua vontade, segundo a sua vontade. Não para cumprir a sua vontade de maneira teórica, como quem diz que representa, mas na verdade não representa, senão a si mesmo. Então, como autênticos procuradores do Senhor. E agora o Senhor começa, na sequência do Evangelho, a dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo. Jesus começa agora, a partir dos atos, a justiça se estabelecia a partir das execuções dos atos, né? Então agora Jesus vai trazer isso para um universo novo. Novo para a compreensão daqueles que o escutam, e novo no sentido de retomar a novidade, que não era escondida aos olhos dos homens, pois já a lei e os profetas havia falado disso, que na intenção do coração, ali já estão os elementos para o pecado. Não vai ser sem razão que o Senhor mais adiante vai dizer que o que torna o homem impuro não vem de fora, mas de dentro, sai do seu coração. Então as intenções, elas estão ali, e já nas intenções é possível compreender quando há injustiça. Eu digo a vós, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, ou seja, todo aquele que se deixar levar pela raiva ao ponto de desejar o mal contra o seu irmão, já pecou contra ele. Responderá diante do tribunal. Todo aquele que tirar ou que negar a dignidade do seu irmão, ou que o sentenciar à perda do seu valor como pessoa, também irá responder diante do tribunal. Então, não apenas aquele que o mata, mas aquele que nega a sua dignidade, aquele que o expolia, o expropria de uma dignidade como pessoa diante dos homens, também deverá responder. E o Senhor vai longe ainda. Ele vai dar o exemplo: se você está levando a sua oferta diante do altar e percebe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta ali e vai lá. Não é, perceba, não é para se reconciliar por alguma coisa que você fez contra o seu irmão. O Senhor não usa essa sentença. Se você está levando a sua oferta e você se deu conta que você fez alguma coisa contra o teu irmão e precisa pedir perdão a ele, vai lá. Não é isso. Se você está levando a sua oferta e você se dá conta que tem alguma coisa que não está bem no seu irmão, ou seja, que entre vocês tem alguma coisa que não está bem, vai lá. O chamado do Senhor é para não sermos indiferentes. Não fui eu que comecei, foi Ele que começou. Então eu até não me indisponho a fazer as pazes, mas Ele que vem aqui. Ou seja, em alguns momentos, por não termos sido nós quem começamos um conflito, aceitamos que o problema possa permanecer. Mas, padre, o que eu posso fazer se o outro, por exemplo, não reconhece, não me vem pedir desculpas ou coisa do tipo? O que Jesus quer dizer com não sermos indiferentes? O gesto é concreto que Jesus nos fala, de ir ao encontro para ter com o irmão, a fim de conversar sobre aquilo que não está bem. Mas antes desse gesto, digamos que por algumas vezes esse gesto pode não ser possível, mas o não ser indiferente não se resume apenas ao ato de deixar e ir ter com o irmão.
A gente pode ter o irmão pessoalmente, mas na impossibilidade do gesto, para que cumpramos um ato de não indiferença, nós podemos rezar por esse irmão. Nós podemos pedir a Deus por ele. Nós podemos cumprir gestos de misericórdia em nome dele. Nós podemos, por fim, diante da possibilidade, ir ao encontro dele e cumprir esse momento de diálogo para que seja reconciliado aquilo que não está bem. Não ser indiferente ao fato de que o outro, por alguma razão, está mal. Se vamos resumir em uma frase, seria isso. Não permanecer indiferente, sabendo que por alguma razão o teu irmão está mal. Interesse-se por estar bem com ele, a estabelecer os meios que são necessários para que vocês estejam bem. Obviamente, não vai ser possível sempre que numa primeira conversa, papum, as coisas se resolvam, como eu acabei de falar. Às vezes eu vou me dar conta que as coisas estão bem entre a gente, mas eu não vou ter acessibilidade ao meu irmão. Então o que eu faço? Eu rezo por ele. Eu vou ao encontro dele no meu coração, se pessoalmente não me é possível. Eu vou ao encontro dele no meu coração e eu apresento diante de Jesus aqui, nesse lugar. O meu coração diante do altar do Senhor será o lugar do nosso encontro, meu com meu irmão e com o Senhor. E pedirei ao Senhor a graça de um dia estarmos juntos, ou seja, de conseguir chegar até Ele. Mas enquanto não me for possível isso, eu continuo chegando até o meu irmão dentro desse espaço sagrado que é o meu coração. E eu ali apresento ele a Jesus, converso com ele diante de Jesus, o entrego ao Senhor e suplico a graça do momento em que poderemos estar juntos um dia, para falarmos, para cumprirmos aquilo que nos manda o Evangelho. Então veja, meus irmãos, o que Jesus nos propõe é sempre possível. De maneira que depois o Senhor, na sequência do texto, dá um exemplo a respeito da justiça e nos deixa evidente uma grande verdade. Nada escapa à justiça divina. Bendito seja Deus por isso, porque ali está a nossa segurança. Deus sempre será justo. Então vale a pena, né, se a gente quer usar uma frase mais popular, vale a pena fazer a coisa certa, vale a pena ser bom, vale a pena seguir o Evangelho, mesmo que a gente só leve lambada nessa vida. Por quê? Porque Deus é justo. Se não houvesse essa certeza, a gente ficaria sempre com a dúvida de que valeria a pena ou não. Se valeria a pena ou não. Mas porque Deus é justo e testemunha a sua justiça, vale a pena. Mesmo que a gente viva debaixo de paulada, mas vale a pena fazer aquilo que diz o Evangelho, vale a pena ser bom, vale a pena amar, vale a pena cumprir o que Cristo nos ensina, porque Deus é justo. E essa é a nossa certeza, a nossa segurança de que vale a pena. Se não fosse isso, seria praticamente impossível ter paz interior na hora de cumprir essas coisas, porque haveria sempre uma dúvida nos corroer. Mas diante da evidência dessa certeza, vale a pena. Mas, padre, quando eu sentir a dúvida, recorde-se da certeza. Às vezes o Senhor consente momentos de prova para que a gente possa retomar as certezas que iluminam a nossa vida. Então, se às vezes um momento de prova vem, é para a gente reafirmar as nossas certezas,
para que a gente tome nas mãos outra vez os testemunhos que alicerçam o nosso coração e que nos fazem olhar para as alegrias do céu e desejá-las já nesta vida. Queria acrescentar apenas, agora nesse último momento com vocês, essa pequenina biografia de São Policarpo. A liturgia celebra hoje São Policarpo. Ele pertenceu ao grupo chamado Padres Apostólicos, que se refere a todos aqueles santos que foram discípulos dos primeiros apóstolos. São Policarpo foi discípulo de João, o autor do quarto evangelho. Seu nome significa muito fruto. Por sua vez, teve ele um discípulo de notória importância, chamado Santo Irineu, o apóstolo da França. Santo Irineu lembra que São Policarpo enviava cartas às comunidades vizinhas e a alguns irmãos, em particular, para os ensinar e admoestar no caminho da verdade e na fidelidade ao ensinamento dos apóstolos. Conserva-se até hoje a sua belíssima carta escrita aos Filipenses. Também nos foi transmitida a narração do seu martírio, com as suas últimas palavras, proferidas com muita suavidade perante o juiz que o condenava. Dizia a ele Policarpo: finges ignorar quem eu sou? Eu já lhe disse. Escuta-o com toda clareza, pois lhe repito, eu sou cristão. Foi então condenado ele a ser queimado vivo. E assim deu-se a sua execução, porém, com sinais de glorioso triunfo de Deus no ano de 155. Ser cristão é uma graça, mas também uma honra, igualmente um compromisso completo de vida, como nos testemunhou São Policarpo. Essa é uma breve biografia a respeito dele, e agora trago para vocês como se deu uma parte do martírio de São Policarpo. Carta da Igreja de Esmirna sobre o martírio de São Policarpo. Quando a fogueira ficou pronta, Policarpo desfez-se de todas as suas vestes e desatou o cíngulo. Tentou desamarrar as sandálias, o que há muito não fazia, pois os fiéis sempre se apressavam em ajudá-lo, desejando tocar-lhe o corpo, no qual muito antes do martírio já brilhava o esplendor da santidade de vida no amor a Deus e aos irmãos. Rapidamente cercaram-no com o material trazido para a fogueira. Quando os algozes quiseram pregá-lo ao poste, Policarpo lhes disse: deixai-me livre, porque quem me dá força para suportar o fogo também me concederá que fique imóvel no meio das chamas, sem necessitar esse vosso cuidado. Assim eles não o pregaram, mas limitaram-se apenas a amarrá-lo ao poste. Amarrado com as mãos para trás, Policarpo era como um cordeiro escolhido, tirado de um grande rebanho para o sacrifício, uma vítima agradável preparada para Deus. Levantando os olhos para o céu, ele então disse: Senhor, meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, Pai do vosso amado e bendito Filho Jesus Cristo, por quem vos conhecemos, Deus dos anjos e dos poderes celestes, de toda a criação e de todos os justos que vivem diante de vós,
eu vos bendigo, porque neste dia e nesta hora, incluído no número dos mártires, me julgastes digno de tomar parte no cálice do vosso amado Filho e ressuscitar em corpo e alma para a vida eterna, na incorruptibilidade por meio do Espírito Santo. Recebei-me, Pai, no dia de hoje, entre eles, na vossa presença, como um sacrifício perfeito e agradável, e o que me havias preparado e revelado, realizai-o agora, meu Deus, Deus de verdade e de retidão. Por isso e por todas as coisas eu vos louvo, bendigo e glorifico por meio do eterno e celeste Pontífice Jesus Cristo, vosso amado Filho. Por ele e com ele seja dada glória a vós na unidade do Espírito Santo, agora e pelos séculos futuros. Amém. Depois de ter dito ele amém, e de ter terminado a oração, os algozes lançaram o fogo na fornalha e levantou-se uma grande labareda contra ele. Então nós, a quem foi dado contemplar, vimos acontecer ali um milagre, pois para anunciá-lo aos outros é que cremos que fomos poupados também nós de sermos levados à morte naquele dia. O fogo tomou a forma de uma abóboda, como a vela de um barco batida pelo vento, e envolveu o corpo de Policarpo por todos os lados. Ele estava lá no meio, não como uma carne queimada, mas como um pão é cozido, ou o couro, ou o ouro e a prata incandescentes na fornalha. Era como se fosse incandescente a semelhança do ouro lançado ao fogo. E sentimos naquele momento um odor de tanta suavidade que parecia que se estava a queimar o incenso ou outro perfume precioso em honra a Deus. E assim ele entregou a sua vida diante de nossos olhos, nas mãos do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do mártir São Policarpo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.